Olá, este é o laccursos.com.br, eu sou o Rodrigo Belmonte, a aula de hoje, licitação. Vamos falar mais um pouquinho sobre a lei de licitações, vamos falar mais um pouquinho sobre compras, da administração pública, e hoje a gente vai falar sobre os procedimentos do processo licitatório. A ideia dessa aula é liquidar toda a questão de procedimento licitatório referente ao processo de licitação. Quando a gente fala em procedimento licitatório, eu estou falando em processos de licitação, estou falando daquele procedimento administrativo onde se desenvolvem todos os atos necessários à conclusão de uma compra da administração, o que vai acabar fulminando num contrato administrativo, num contrato de prestação de serviço público, num contrato de prestação de serviços, ou num contrato para fornecimento de bens ou objetos quaisquer que sejam do interesse da administração. Belezinha? Sussa? Tranquilos? Então vamos lá. A licitação é um procedimento administrativo. A gente já sabe disso, que todos os atos realizados dentro do processo de licitação fazem parte de um procedimento ou de um processo administrativo. Você pode chamar de uma forma ou de outra, procedimento ou processo administrativo, não vai mudar muito nessa altura do campeonato. A própria lei de licitação regula e dá detalhes sobre o procedimento administrativo vinculado ao processo licitatório. E é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Detalhes importantes sobre o processo licitatório. O procedimento se inicia com a instauração do processo administrativo, que deverá ser autuado e protocolado e numerado. Bom, processo administrativo tem que ser autuado. Primeiro ponto, ele tem que ser autuado, ele tem que ser protocolado. O verbo o verbo seria protocolizar, E numerado. O que é isso? Numeração Vamos lá, por partes. Autuado. O que é autuado? Eu determino a instauração e a formalização de um processo administrativo. Abro uma capa, jogo as folhinhas lá dentro com a determinação de alguma autoridade para a iniciação do processo licitatório. Eu registro um objeto para aquele processo, protocolo, dou um número de início para ele, faço um registro no órgão e numerado. Esse número aqui é o que vai identificar depois o processo licitatório número 001/2015. Ele vai rodar na autuação, eu já vinculo ele a, uma licitação na forma de tomada de preço número 10/2015. E por aí vai. Eu vou dando esse detalhamento. Essas informações básicas sobre o processo licitatório são fundamentais e são exigências legais. A lei exige que seja dessa forma, não pode ser de outra maneira, tá? Atos essenciais ao início do processo: autorização para o certame, descrição do objeto e menção aos recursos próprios para a futura despesa. A autorização para o certame. Quem é que faz essa autorização aqui? Quem é que dá a autorização para começar um certame? A gente chama ele de ordenador de despesas. É isso aí. Quem tem a responsabilidade de fazer despesas na administração pública é que pode determinar a instauração de um processo licitatório. É ele que vai dizer, autorizo iniciar o processo de licitação, determino a autuação dos autos e pode dar seguimento ao feito, É ele que vai dizer, beleza, pode começar, eu quero comprar ou eu quero contratar um serviço. Vai ter que ter a descrição do objeto. O que será licitado? Sempre que nós dermos início ao processo licitatório, nós vamos ter que saber o que vai ser licitado. Eu não posso simplesmente determinar a instauração de um processo licitatório sem qualquer objeto, ou para comprar qualquer coisa, ou para comprar aquilo que der vontade. Não, de forma alguma. A gente tem que fazer uma discriminação do objeto que vai ser comprado. Lembra das nossas aulas iniciais sobre licitação, que o objeto da licitação não pode ter identificação de marca, ele não pode direcionar um tipo exclusivo de equipamento, salvo aquelas exceções legais de contratos que estão sob garantia e aquela coisa toda. Então, aqui, nesse momento, este o momento processual administrativo que eu vou dizer o que vai ser comprado. Eu vou comprar televisores.
Beleza. Quando eu defino o objeto televisores, eu vou ter que dizer o tamanho, quantas polegadas, o tipo de televisor, se de LED, se LCD, se de plasma, se ele pode ficar pendurado numa parede, se ele só pode ficar numa situação de sustentado em base, se ele admite esse tipo de procedimento de riscar em cima da tela e depois apagar. Tudo isso tem que ser analisado, e detalhado no objeto. O que eu não posso fazer é colocar uma marca. Por exemplo, começa aqui, quero comprar televisores da marca tal. Isso não rola, isso não é possível fazer, tá? Isso é proibido, por sinal. E a menção aos recursos próprios para futura despesa. Sempre que a administração for adquirir alguma coisa, ela tem que providenciar recurso, ela tem que indicar que tem grana para fazer a compra. Tem exceção para isso? Tem. Quando a gente fala do sistema de registro de preços, lembra que a gente conversou sobre o sistema de registro de preços nas aulas iniciais? Lá no sistema de registro de preços não é necessário eu indicar o quantitativo financeiro que eu tenho para pagar a futura aquisição. Mas isso é uma exceção. A regra geral é que o edital já traga a fonte de custeio dessas despesas. Já diga, olha, eu tenho tantos R$1.000 para fazer essa compra, conforme a fonte de despesa número 330995734. Pronto. É o código lá do sistema de controle das finanças públicas. E isso tem que aparecer no edital. Por isso que ele fala em menção aos recursos próprios para futura despesa. Eu não posso iniciar uma licitação sem ter grana. Rodrigo, se eu fizer a licitação sem dinheiro, crime de responsabilidade administrativa, por exemplo, do prefeito, se ele for o ordenador de despesa, do governador, se for ele o ordenador de despesa, de um ministro, se for ele o ordenador de despesa. A lei 8666 exige que você apresente o indicativo financeiro, de que você tem orçamento para isso, e a lei de responsabilidade fiscal também faz essa exigência. A lei de responsabilidade fiscal é muito severa quanto a isso. Ela proíbe o início de qualquer licitação sem previsão de recursos. Se você fizer, você pratica crime. Não é legal, né? Nem um pouco legal. Aí depois você arruma problema com o Ministério Público, com a polícia, né? Então, por isso que esses elementos têm que ser observados obrigatoriamente. Belezinha? Vamos falar um pouquinho mais ainda sobre o processo de licitação ou procedimento licitatório previsto aqui na Lei Geral de Licitações. A gente colocou tudo em detalhes, em tópicos, nas páginas desses slides. Vamos lá. A lei não exige disponibilidade financeira integral para a instauração. Ou seja, eu não preciso estar com o dinheiro em caixa, mas eu tenho que dar a indicação, da previsão orçamentária, ou seja, é certo, quase que 100% de certeza que vai ter grana para pagar essa conta. Eu recomendo, na prudência, sempre identificar a fonte de custeio. O dinheiro não precisa estar no caixa da administração. O dinheiro não precisa estar à disposição. Mas você tem que indicar a fonte. Olha, o recurso para pagar esse equipamento que vai ser comprado é a fonte de recurso tal. E aí eu indico, conforme previsão da lei orçamentária, esse dinheiro vai ser repassado para a administração no momento X. Acabou. Pronto, tomei a precaução necessária, o cuidado necessário para indicar que eu tenho essa grana, que eu tenho esse recurso e quando ele estará disponível para eventuais pagamentos de faturas lá pela entrega do produto ou pela prestação do serviço. Tá? O que eu não preciso não exige a disponibilidade do recurso, ou seja, eu não preciso ter o recurso em caixa, basta ter a previsão de que eu vou receber, basta esclarecer que ele consta da lei orçamentária e aí já vai embora, já está tranquilo. Né? Como pregoeiro lá do Ministério Público Federal, eu sou um pouquinho mais chato. Gosto muito que a grana esteja já disponível. Por que isso? Para evitar contratempos, evitar problema. Vai que acontece alguma coisa, a administração não repassa o recurso e você licita sem ter grana em caixa. Isso é problema, isso é um problema sério. Então eu sempre recomendo ao administrador que verifique a disponibilidade financeira. Tem a grana? Tem, já está na conta. Então beleza, vamos tocar o pau e vamos fazer a compra. Porque aí, apesar de não ser uma exigência, a administração pode condicionar a realização da licitação ao dinheiro disponível em caixa. Tá?
Mas o que a lei fala? A lei fala o seguinte, que não é uma exigência, mas posso condicionar a realização? Pode sim, às vezes vai ficar um pouco mais lento esse procedimento, mas não há problema nisso. A licitação vai ser realizada da mesma forma. Belezinha? Exige prova de que há. Exige-se prova de que há. Vamos arrumar esse slide já, né? Para não dar problemas. Cadê? Exige prova de que há recurso, né? Cadê? Aqui. De que há. Opa. Salvando. Pronto, olha só. Exige-se prova de que existe recursos suficientes previstos na lei orçamentária. Não é necessário estar disponível em caixa, basta estar disponível o recurso, né? Basta estar previsto o recurso, não disponível. A disponibilidade financeira não é uma exigência, basta estar disponível. Também devem constar no processo. O que mais que tem que constar no processo de licitação? O edital, é o mínimo, né? Atas e relatórios, atos administrativos, comprovação da existência de recursos, as publicações. O procedimento licitatório é presidido por uma comissão de licitação. Então, olha só, vamos voltar aqui. O que eu tenho que ter nesse processo licitatório? O edital, que é a regra básica do jogo, eventuais atas de reuniões que se definiram o preço máximo a ser pago, quantitativos a serem licitados, eventuais relatórios que você, porventura, tenha produzido, atos administrativos de designação de comissão de licitação, designação de pregoeiro, equipe auxiliar, comprovação de publicação do edital. Comprovação da existência dos recursos, basta existir, desnecessário estar disponível. Como é que eu provo isso? Eu posso provar pela previsão na lei orçamentária, tá? Publicação dos atos referentes à licitação, o aviso de licitação, que é o aviso de que a administração vai licitar alguma coisa, e isso tem que fazer parte do processo administrativo. Porque eu tenho que dar a maior publicidade, o maior grau de transparência possível ao processo licitatório. Todos os atos praticados devem ser documentados nesse processo licitatório. O procedimento licitatório é presidido por uma comissão de licitação. O lance da comissão é que você não tem uma só pessoa responsável por cuidar da compra. Pelo contrário, são pelo menos 3 pessoas que vão trabalhar em prol de uma determinada compra. Em alguns momentos, você pode ter uma pessoa só, que é o caso do pregão. Pregão basta um pregoeiro realizando todos os atos. Apesar de que ele tem uma equipe de apoio que pode auxiliá-lo, mas numa licitação tradicional, digamos assim, uma concorrência, uma tomada de preço, um convite, existe uma comissão licitatória que acompanha todo o processo licitatório, existe um presidente da comissão e os demais componentes que auxiliam no desenrolar de toda essa atividade. Então, olha só, o ato de designação deve constar do processo também. Ou seja, o ato de designar uma comissão de licitação, indicando a sua composição, quem são as pessoas, e isso deve obrigatoriamente constar no processo licitatório, para que seja possível a identificação correta, e em caso de alguém pisar na bola, você já sabe como é o nome da pessoa, qual é o cargo, matrícula, onde é que ele trabalha, e aí você pode ir lá e processar, né? Meter ficha numa situação qualquer da licitação, tá bom? A composição da comissão de licitação é de no mínimo 3 membros, grave isso, no mínimo 3 membros, você pode ter 4, 5, 6, mas pelo menos 3 membros, sendo pelo menos 2 deles servidores públicos qualificados. Quando a lei exige essa situação de pelo menos 3 membros, e desses 3, no mínimo 2 devem ser servidores públicos qualificados, quer dizer que eu abro espaço para um terceiro membro que não precisa ter qualificação específica para fazer parte de uma comissão de licitação, ou eu posso chamar aí um contratado para fazer parte, ele não necessariamente não precisa ser servidor efetivo, mas o fato é que nós precisamos ter 3 membros, no mínimo, compondo uma comissão de
licitação. Todos são solidariamente responsáveis pelos atos da comissão. Isso aqui é um problema muito sério, né? A solidariedade, responsabilidade solidária. Responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária, Rodrigo? Vamos abrir uma outra telinha aqui para facilitar a nossa vida, né? Aqui, olha só. O que a gente tem aqui, ó? Responsabilidade solidária. Olha só que bacana. Vamos pensar numa comissão de licitação em que eu tenho este servidor e esta servidora, a bonitona, né? A cabelinho dela, a coisinha linda. Aí, ó, isso aqui é a comissão de licitação, beleza? Este servidor aqui, ó, pisou na bola. Ele praticou um ato não muito correto na licitação. Pisou na bola. A responsabilidade é de todos. Exatamente. Todo mundo vai ser responsabilizado. Isso é o que a gente chama de responsabilidade solidária. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique lá.